Vamos nos acomodar, né? Vamos nos acalmar. Fecha seus olhos agora. Eu gosto muito de preparar o ambiente do meu coração para ouvir a palavra de Deus. Nós já preparamos o ambiente o qual nós estamos louvando a Ele. Amém? Agora eu preparo o meu coração para receber aquilo que Deus tem para falar comigo nesta manhã. Todas as vezes que paramos para estudar a palavra de Deus, há ali um ensinamento, há ali uma aplicação para a minha vida diária. Você concorda comigo? Então coloca a mão no seu coração e começa a falar com o Senhor agora. Senhor, fala comigo nesta manhã. Me dá entendimento, me dá discernimento, Senhor. Ah, Deus, eis aqui a tua igreja reunida para aprender um pouco mais da tua palavra. Meu Deus, que este ambiente seja cheio da presença do teu Santo Espírito. Que possamos, meu Deus, ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Ministra no nosso coração, ministra na nossa mente. Queremos sair diferentes da maneira que aqui entramos. E que possamos, meu Deus, profetizar na nossa vida diária o que foi dito ali em Oséias, capítulo 6. Que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nós continuamos uma série de estudos a respeito de Isaías, não é? E o título da nossa lição hoje é Chamado para ser servo, uma tarefa ingrata? Aí uma pergunta. Chamado para ser servo, uma tarefa ingrata? Nós vamos estudar, não é, o chamado de Isaías e vamos entender. Qual é o alvo da nossa lição para hoje? Mostrar que o chamado de Deus implica em ministério e que este nem sempre é fácil. Nós entendemos isso, não entendemos, irmãos? Refletir sobre o próprio chamado e o desenvolvimento dele. Desejar desenvolver o ministério para o qual foi chamado. Irmãos, quando nós falamos de ministério, parece que nós estamos falando de pastor, não é? Nós estamos falando de levita. Mas cada um de nós temos um chamado e um ministério diante do Senhor. Você entende assim? Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Nós fomos chamados para proclamar as boas novas. Cada um de nós, independente de título. Título é uma coisa, chamada é outra completamente diferente. Eu e você fomos chamados para testemunhar do Senhor. Por onde nós passarmos, nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para ser sal da terra, para que nós possamos apresentar àquele que ainda não conhece o Jesus verdadeiro. Cada um de nós, né? Cada um tem o seu chamado. E todos nós fomos chamados para sermos atuantes na obra do Senhor. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos dar uma estudada no chamado de Isaías. Nós vamos ler do capítulo 6, do versículo 1, ao versículo 13. Todos encontraram, amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se para que seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Se, porém, ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, os quais, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém. Aqui nós vivemos um momento muito profundo e muito sério no chamado de Isaías. Se nós fôssemos dividir esse capítulo, nós poderíamos dividi-lo em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, nós podemos intitular a visão de Isaías. Do versículo 5 ao 7, era a visão de si mesmo. No início, Isaías vê o quê? O trono do Senhor. No versículo 5, ele está vendo quem? Ele mesmo. Ele volta os olhos para si e reconhece a sua pequenez, reconhece o seu pecado, reconhece a sua iniquidade. E do versículo 8 ao versículo 3, ele vê a visão de uma missão a ser cumprida. Porque aí o Senhor diz para ele o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, como ele vai fazer e para quem ele vai fazer. Não é? Deus deixa claro. Mas antes de nós entrarmos nesse chamado, eu queria só dar uma recapitulada, porque o livro de Isaías é um livro grande, é um livro importante, né? Isaías é um autor messiânico, e ele recebe esse título por quê? Pelas inúmeras visões e profecias que ele teve a respeito do nascimento de Jesus, visões e profecias dadas em detalhes. Né? Isaías não disse assim: vai nascer por algum tempo, em algum lugar. Não, ele foi determinando, e Deus foi dando a ele essas profecias, e elas foram sendo cumpridas na vida de Jesus. Isaías é o autor, né, desse livro. O seu nome significa o Senhor é salvação. O nome de Isaías, o significado do nome de Isaías é o título, é o tema do livro. Quando começamos a ler o livro de Isaías, pensamos que esse livro só trata de julgamento, de juízo. Mas à medida que vamos estudando, vamos vendo que o que o Senhor está fazendo ali é o quê? Um resgate do seu povo. O que Ele quer é salvar o seu povo, não é? E aí Ele vai dizer para Isaías, aqui neste momento, quando nós começamos o capítulo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, ele foi rei por 52 anos.
Foi um dos melhores reis depois de Salomão. O seu reinado foi próspero. O seu reinado, houve crescimento, havia estabilidade. Não é? O povo ali passou por um momento bom de prosperidade. Isaías, lembrando que Isaías profetizou para quem, irmãos? Para o reino do sul. Quem era o reino do sul? Judá. Judá. E aqui diz que Uzias morreu. Uzias morreu e agora? O que iria acontecer com Israel? Havia se instalado uma crise. Isaías não estava preocupado só por a perda política de um líder, mas Isaías estava sofrendo porque Uzias, provavelmente alguns estudiosos dizem que eles eram primos, mas Isaías era próximo de Uzias, esteve ali na corte com ele, aconselhando do lado dele. E essa pessoa especial para Isaías veio a falecer. Isaías toma uma atitude. Eu vou para o templo orar. Não estou conseguindo ver resposta, eu não estou conseguindo entender o que nós estamos passando agora. Eu vou para o templo. Ai, irmãs e irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui. Como seria bom se no tempo de crise, se no tempo de dificuldade, nós corrêssemos para o templo, nós viéssemos para o altar, nós viéssemos chorar aos pés do Senhor. Como seria especial para nós este tempo. Muitos de nós, no momento da crise, no momento da dificuldade, nós fazemos o quê? Nós nos afastamos. A tristeza nos invade e aí nós ficamos quietinhos, não queremos ver ninguém, nem falar com ninguém. E isso é muito complicado, porque sozinho nós não damos conta. Isaías foi para o templo, foi orar, e na hora que ele está ali em meio a toda a sua incerteza, a toda a sua dor e a sua tristeza, a palavra de Deus nos diz que Isaías tem uma visão. E não é qualquer visão, não. A visão de Isaías, ela foi tão real que ele viu as portas do templo estremecer. Ele viu a orla do manto do Senhor encher aquele lugar. Só a barra do templo. Eu imagino no seu espírito como ele deve ter ficado. Como deve ter sido aquele momento. E ali naquele instante, Isaías tem uma consciência de quem ele era de verdade. Eu acho isso lindo porque, às vezes, nós nos achamos tão melhores do que outros, né? Tão especiais do que outros. Isaías sabia que o povo de Judá estava longe daquilo que Deus tinha planejado para eles, daquilo que Deus queria de cada um deles. Mas Isaías entendeu que a iniquidade daquele povo estava nele também. Eu gosto muito quando nós vamos orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que nós tenhamos a consciência de que o pecado que impera neste mundo aqui nosso, né, no nosso país, ele também é nosso. É responsabilidade nossa também, quanto crente. Não é porque eu congrego, que eu faço parte de uma igreja, porque eu confesso o Senhor como meu Salvador, que eu estou livre das mazelas que acontecem no nosso país. Não é? Isaías teve esse entendimento, ele teve essa compreensão, e ele viu ali o Senhor face a face. Foi um momento de glória. E ele escutou os anjos dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz daqueles seres celestiais estremeceram o templo. O lugar foi cheio de uma fumaça. Era a presença do Senhor ali. Aí eu vou e pergunto assim, Isaías estava acostumado com uma corte, não estava?
Isaías sabia o que era uma posição de rei, ele sabia como era um trono, ele tinha livre acesso àquela corte do rei Uzias, ele tinha noção do que era realeza, do que era grandeza, ele tinha esse entendimento, ele tinha. Mas neste momento, veio a consciência de Isaías, Uzias morreu, mas um rei muito maior, muito mais poderoso, aquele que é soberano, aquele que é o rei dos reis, este está vivo. Aleluias. Ali a esperança de Isaías retornou, porque ele entendeu. Uzias era bom, foi um bom rei, foi. Uzias teve alguns vacilos, teve. No final do seu ministério, né, ele se encheu de orgulho, foi lá queimar incenso, foi tocado por uma lepra depois de ser repreendido, e essa lepra veio ser a causa do seu falecimento depois de algum tempo. Mas, naquele momento, Isaías entendeu que havia um rei muito maior, que o problema de Israel, de Judá, não era um rei, não era um político, não era um líder, que o problema daquele lugar era espiritual. Oi, irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência com o que nós estamos vivendo? Vocês acreditam realmente que o problema do nosso país é líder? Que o problema do nosso país é um político? Você acredita realmente que o problema do nosso país é quem está lá liderando? Sinto muito em te dizer, o problema do nosso país é espiritual. Nós vivemos em uma nação que não tem temor a Deus, não tem reverência ao Senhor, e o que é pior, vivemos numa nação onde as igrejas não têm interferido de maneira direta nesta sociedade aí, nessa sociedade promíscua, nessa sociedade corrupta. É hora de olhar para nós mesmos e perceber o que é que nós temos feito de errado quanto crente. Quanto crente. E foi isso que aconteceu com Isaías. No momento que ele teve aquela visão de um alto e sublime trono, Isaías reconheceu o que estava se passando ali. É como se tivesse sido descortinado, não é? Na frente dele, a verdade. Porque às vezes nós não temos esse discernimento. E Isaías passa por isso. E ali ele vê, né, o que o Senhor tinha para ele. Eu acho interessante que a reação de Isaías foi imediata. Foi imediata. Isaías, ele na hora, ele reconheceu quem ele era. Ele não esperou, não. Ele não falou assim, ai do meu amigo, ai desse povo corrupto, ai desse povo pecador. Ele disse, não, ai de mim, que sou um pecador e vivo aonde? No meio de um povo pecador. Esta foi a reação de Isaías. Ela foi imediata, ela não demorou muito. Então, a partir desta consciência dos seus atos, né, Isaías, ele começa ali um processo. Ele começa a dizer a Deus, né, eu sou impuro, ai de mim. Ele teve até medo. Eu acredito que Isaías temeu pela própria vida naquele momento. E acontece algo lindo. Um daqueles seres angelicais pega uma brasa no altar e toca na boca de Isaías. Fazendo o quê? Purificando Isaías dos seus pecados. Purificando e dando a ele assim, falando a ele, né, os seus pecados. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê isso? Tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada de você. Hoje nós precisamos ser tocados com uma brasa viva?
Não, quem é que purifica o nosso pecado? O sangue de Jesus. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O que Isaías recebeu ali seria até um simbolismo, né, daquilo que nós temos recebido da parte de Jesus. O sangue dele tem purificado o pecado de cada um de nós. E a partir deste momento nós podemos entrar no templo, diante do trono, não é, render louvor, orar, ter intimidade com Deus, porque nossos pecados foram purificados. Eu fico me perguntando, o que nós precisamos fazer em tempos de crise, como Isaías passou ali? O que eu preciso fazer? Que tipo de atitude eu preciso ter nestes momentos de dificuldade? A primeira coisa que me veio à mente foi: precisamos ver o que Isaías viu. O que Isaías viu, irmãos? Ele viu o Senhor face a face. Quando nós lembramos de grandes homens de Deus que tiveram essa experiência, nós vamos entendendo que há ali um divisor de água na vida do crente, quando ele experimenta este encontro com o Senhor. Quando nós olhamos na palavra de Deus, no livro de Jó, Jó era um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, que sacrificava ao Senhor, que respeitava os princípios da lei. Ele era um homem de Deus. Mas veio a ele se abateu dele uma crise. E Jó foi perseverando. Mas há um momento do livro que ele diz assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. Olha que coisa linda. Olha que experiência linda. As crises, irmãos, elas abatem na nossa vida para nos promover esta oportunidade, para nos proporcionar a oportunidade de conhecer este Deus ao qual nós professamos servir. Precisamos ver o que Isaías viu. Ele viu o que, irmãos? Primeira coisa que ele viu, a posição de Deus. Quem é Deus? Na hora da crise, muitas das vezes nós esquecemos quem é Deus na nossa vida, não é verdade? A situação pode mudar, mas Deus não muda. Os problemas podem se abater, mas Deus é Deus. Ele é o mesmo. Às vezes nós perdemos o controle da nossa vida, perdemos o controle da situação. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor continua soberano, no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Às vezes a crise parece, né, que nós perdemos ali a noção de quem é Deus. Mas Isaías, ele viu o Senhor em sua total glória. Ele teve essa percepção, ele percebeu, ele viu a posição de Deus. Isaías viu a personalidade de Deus. Qual é a personalidade de Deus, irmãos? Ele é santo. Ele é santo. E se eu sirvo a este Deus, e se eu busco ter intimidade com esse Deus, eu preciso passar pelo viés da santidade. Eu preciso passar por este caminho. Não tem como ser diferente. A minha vida tem que refletir o Deus que eu vivo. Né? Isaías, ele entendeu quem era Deus. Quais eram as características primordiais de Deus. E a característica número 1 do Senhor é que ele é santo. E é assim que os anjos ficavam ali cantando, adorando, santo e santo e santo. Este é o Deus que nós servimos. E outra coisa que Isaías viu a presença de Deus. Irmãos, nós não podemos perder de vista esta presença
em nenhum momento da nossa vida. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus 13, logo na segunda parte do versículo 5, ele diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o Deus que nós servimos. A situação pode até parecer difícil, tem hora. Não te abandonarei, ele fala lá em Mateus. E eis que estou convosco todos os dias. Até quando, irmãos? Até acabar essa luta? Até a consumação dos séculos, aleluia. Essa tem que ser a sua certeza, essa tem que ser a sua convicção. Seus olhos têm que estar postos neste Deus. Nós sofremos? Sofremos. Nós choramos? Choramos. Lógico, nós somos humanos. Mas estas lutas e estes problemas não podem nos impedir de continuar crendo e servindo ao Senhor. Ele tem que ser o nosso renovo, a nossa esperança. Às vezes, irmãos, o problema bate à nossa porta e eu gosto muito de dizer, não tem aviso prévio. Ele chega. E ele chega. E existem certos problemas que mudam completamente a nossa vida. Aquilo que nós acreditávamos por certo que estava concretizado, deixa de estar. Deixa de estar. Né? E Isaías, naquele momento ali, ele contemplou, ele viu quem o Senhor era de verdade. Ele viu a presença desse Deus. Ele teve entendimento, não é? De que o Senhor não abandona os seus. Nós precisamos, irmãos, sentir o que Isaías sentiu. Nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Primeira coisa, Isaías sentiu sua própria condição. Qual era a própria condição de Isaías? De pecador. De pecador. Ele reconheceu, ele viu que não tinha. Quem era ele? Eu posso ser bem financeiramente, eu posso fazer parte do alto escalão do poder, eu posso ser assim com o rei, mas eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada. Quanto mais perto de Deus nós nos encontramos, irmãos, mais nós temos entendimento da nossa condição. Maior é o nosso entendimento. O quanto pecadores nós somos. Nós temos que tomar muito cuidado quando começamos a nos achar muita coisa. Quando começamos a achar, eu sei muito. Eu entendo muito, eu conheço muito. E se eu não fizer, não tem como ser feito. Né? Se eu não falar, não adianta outro dizer. Nós temos que ter muito cuidado. O orgulho, né, irmão, precede a queda. Isso é Bíblia. Mas aqui, Isaías teve entendimento, ele teve reconhecimento de quem ele era. E a palavra de Deus nos fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Está lá em 1 João. Ele é fiel para nos purificar. Alguns, às vezes, preferem esconder seus pecados. Nós, quando aceitamos Jesus, nós somos remidos e lavados pelo sangue do Senhor naquele momento. Mas existe um processo aí, né, Marcelo? Um processo de santificação, aonde eu vou entendendo, isso aqui não cabe mais na minha vida, essa maneira de agir já não compete mais a mim, esse jeito de falar, né, esse tipo de negócio, essa mentirinha. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e ele faz esse papel em nós. Ele vai nos chamando a atenção para aquilo que não cabe a nós fazermos.
que não fica bem para nós, quanto cristão, que desagrada a Deus. Você já teve essa experiência, irmãos? Não é algo instantâneo, né? Ele é um processo, e que vai a cada vez mais, quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou entendendo que é necessário mudança, que é necessário modificação, que é necessário santificação. É esse processo que acontece conosco. E aí, quando nós vamos tendo esse entendimento, muitas das vezes nós falamos para nós mesmos: ah, não, esse pecadinho aqui, isso aqui ninguém sabe. Isso não vai entristecer ninguém, não. Isso é uma coisa minha, isso é meu jeito. Não, isso é só eu e Deus aqui. Isso ninguém precisa, não é? E às vezes são coisas pequenas e bobagens, mas que nos impedem de experimentar algo muito maior da parte de Deus para a nossa vida, porque nós sabemos, de acordo com a luz da palavra, que nós servimos a um Deus zeloso. A um Deus zeloso, e Deus, Ele nos ama na totalidade. Ele não ama só uma parte, Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro, e é isso que aconteceu aqui. Isaías sentiu sua própria condição, e Isaías sentiu sua própria purificação. Porque no momento que ele foi tocado, o anjo disse a ele: você está purificado. Você está purificado. E é assim conosco também. No momento que aceitamos Jesus, nós sentimos um refrigério daquilo que nos sobrecarrega na vida, não é assim? Quando o sangue de Jesus passa em nós, é muito lindo nós percebermos uma pessoa, quando ela chega na igreja, sem conhecer Jesus, e ela entra nesse processo de aceitar Jesus, de buscar conhecer Jesus, a transformação que ela vai sofrendo. E a gente vai percebendo, né? Tem pessoas que essa transformação é mais rápida, porque o anseio e o desejo dela é tão grande que ela mergulha, né? Tem outros não, tem outros que é mais devagar, ele vai entrando um pouquinho, a água vai só no artelho, depois ele entra mais um pouquinho, essa água chega no joelho, e assim ele vai caminhando. Mas nós vamos vendo que vai sendo refletido no seu rosto, na sua maneira de ser, aquilo que está acontecendo lá dentro. Porque é assim que o Senhor faz. E neste momento, deste encontro e desta purificação, Isaías toma uma posição. Isaías ouve um diálogo. É como se ele estivesse ouvindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e perguntando: quem é que nós vamos enviar? Quem é? O que Isaías disse? Eis-me aqui. Em outras palavras, eu estou livre, eu estou disposto. Pode me falar o que é para fazer, que eu vou fazer. Eu estou à disposição. Eu não preciso, é só o Senhor me dizer, né? Eu estou aqui. E eu acho lindo isso, porque você não percebe neste diálogo um convencimento. Deus precisando convencer a Isaías de fazer. Você não percebe que Deus precisava persuadir Isaías, motivar Isaías para fazer, né? Ele, de pronto, ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, irmãos, vamos abrir um parênteses para a igreja de hoje. Vamos pensar em nós, né? Vamos avaliar nós. Qual é a nossa disposição para fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer? Hoje, nos dias de hoje, a igreja, ela precisa fazer tanta coisa para motivar o crente, que chega a ser até brincadeira. Aquilo que é para abençoar a minha vida e a sua,
nós precisamos ficar adulando. Não, vem mesmo. Ah, você vai ser abençoado. Vai ser uma maravilha. Não, eu senti sua falta. Ah, então tá, então no próximo eu venho. Né? Vai ter um trabalho, vai ter uma reunião. Ah, eu preciso ser motivada. Eu não sou contra a motivação, não, irmãos. Pelo contrário, eu acho que nós temos mesmo que motivar uns aos outros. Mas aquilo que o Senhor me chamou para fazer não pode depender disso, não. Não pode. É para fazer, eu vou fazer. É para ir, eu vou. Agora, antes mesmo de nós começarmos o estudo, foi avisado que o pai do irmão Rogério faleceu. Muitos de nós ficamos pensando assim, mas eu nem conheço ele. Não vou lá não, ele nem sabe quem eu sou. E nós dizemos que fazemos parte de uma mesma família. E nós fazemos parte de uma mesma família que é Cristo, em Cristo Jesus. Isaías, ele disse de imediato, envia-me a mim. Ele não só falou assim, eis-me aqui, eu estou aqui. Ele completou a frase. Pode me enviar. Só que Isaías não perguntou para que era. Ele não ficou sabendo primeiro para saber, eu vou ou eu não vou. Usa-se muito esse versículo para falar de missões. Mas Isaías estava sendo chamado aqui para fazer missões, irmãos? A missão dele era dentro da própria casa dele, do povo dele. Isaías foi levantado para pregar aos homens mais poderosos da época. O network de Isaías era a corte. Isaías testemunhava de Deus para aquele povo. Para os comandantes, para rei, para isso e para aquilo. E só que, mais adiante, Deus vai dizer para ele o quê? Olha, você vai levar para esse povo uma palavra em que eles não vão perceber, não vão ouvir, não vão enxergar e não vão entender. Resumindo, trocando em miúdo, você vai pregar para quem, Luiz? Para as paredes, porque eles vão estar ali ouvindo, mas não vão estar dando nenhuma bola para o que você vai estar dizendo. Aí hoje, né, eu vou pregar, eu vou testemunhar. Não, eu só prego se for para um número X de pessoas. Não, eu só falo para Jesus se for uma pessoa que me respeita e tudo. Eu não fico falando de Jesus para qualquer um, não. Eu não vou ficar aqui jogando pérolas aos porcos, não é assim? Entenderam que o reino e a obra do Senhor, ela é muito maior, né? A Fátima está falando do seminário que nós tivemos da família nesse final de semana passado, aonde alguns pregadores tiveram que vir de última hora, porque aquele que estava combinado adoeceu. E estas coisas acontecem, não é? Mas cada um que veio por amor a Deus. Veio por amor ao Senhor, entendendo, né, que estava aqui para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Eu não vou não, porque vocês não pensaram no meu nome antes. Então nós temos que ter este cuidado para não ficar sendo necessário a todo tempo ser bajulado para ir no núcleo de estudo, ser bajulado para ir na reunião de oração, ser bajulado para estar no espaço mulher, na reunião dos homens. Todas estas programações acontecem para quê, irmãos? Para abençoar a minha vida e a sua vida.
Eu não poder vir por um motivo é uma coisa. Eu estou falando aqui daquela sensação assim, de que precisa ficar o tempo todo chamando. Isaías deixou claro: Senhor, eu estou aqui. Pode me enviar. Fala o que é para fazer, que eu vou fazer. E é assim que nós temos que ter um coração disposto a servir, a todo tempo. Disposto a servir o meu irmão, disposto a servir na obra, disposto a servir, disposto a estar juntos. Hoje eu vi um vídeo pela manhã de uma psicóloga dizendo que ela foi fazer... Não, minto, ela estava testemunhando de uma pesquisa de uma outra pessoa, que foi fazer uma pesquisa numa região da Itália de centenários, e ela foi estudar por que naquele lugar tem tantas pessoas com 100 anos de idade e com vitalidade, né? Não só física como mental. E ela chegou à conclusão na sua pesquisa que o resultado não é a alimentação e nem o trabalho, né, de se manter ativo. Mas sabe qual é o resultado da pesquisa dela? Relacionamento. É um lugar onde as pessoas se conhecem desde criança, que convivem, estão em contato constante umas com as outras. E ela dizendo, a pesquisa dela vai dizendo o que isso causa na mente do ser humano, no corpo físico. E aí eu fiquei pensando, irmãos, eu vou viver 200 anos, porque eu amo estar com gente. E isso é importante para a nossa vida. Isso é importante. Isso faz toda a diferença. Você ter um grupo no qual você está inserido, que você sente que você está bem ali, que você é querido. Isso faz diferença. Não é? É o que ela descobriu, a palavra de Deus já disse há mais de 2000 anos atrás. Os evangelhos vêm dizendo isso. Como é bom os irmãos estar em união. Então, assim, nós é que às vezes passamos desapercebidos, não é? Nós precisamos sentir o que Isaías sentiu e precisamos dizer o que Isaías disse. Me ajuda aí, por favor. Mais um. Tecnologia também falha, né, irmãos? Costuma. Nós precisamos dizer o que Isaías disse, não é? Nós precisamos Aí Isaías vai ter entendimento da missão espinhosa a qual o Senhor deu para ele. Do versículo 9 até o versículo 12, Deus vai dizendo para Isaías: olha, você vai dizer a este povo, mas eles de fato não vão entender, não vão ver e nem vão perceber. O coração deste povo vai estar o quê? Endurecido e os ouvidos fechados. Ô, irmãos, que terrível missão é essa? Que terrível missão é essa? Hoje, os pregadores da atualidade, se eles medem, né, a sua aceitação pelo Ibope, né, pelo o número de pessoas que estão ali para ouvi-lo, imagina nessa época. Imagina como seria nessa época. Este chamado de Isaías é bem diferente dos chamados dos dias de hoje. Bem diferente. Isaías foi chamado para pregar para um povo duro, de dura cerviz, de um povo que se achava religioso, que achava que estava perto de Deus, porque praticavam aquilo que eles acreditavam ser o correto, mas há muito tempo eles já tinham perdido
o propósito do Senhor para a vida deles? O propósito de Deus para a vida do povo de Israel, falando nas 12 tribos, era qual, irmãos? Que eles fossem luz na terra, que eles fossem referência para as outras nações se aproximarem de Deus. E ali já não existia mais essa referência, não existia nada que passasse, né, por isso. Até onde nós iríamos, até onde nós seríamos capazes de ouvir o chamado do Senhor e perseverar numa situação dessa? De pregar para quem não quer saber. Ele testemunhava e ele falava para a corte, né? Onde ele estava. Acima, né, do bem e do mal. E o ministério de Isaías começa no ano de 740. E ele vai anunciando, e ele vai dizendo o que vai acontecer com Israel. E ele vai falando, olha, Deus está mostrando isso, então olha para o que vai acontecer conosco também se nós não mudarmos. Motivar. Muitas vezes a gente tem que ter cuidado com isso, porque esse chamado Deus tem para cada um de nós. Como você falou, nós temos que ser luz, né? Nós temos que brilhar. E muitas vezes nós viemos aqui e a gente fica falando só aquele leite de boa, não fica só para a gente. Então, às vezes, o irmão ali do lado está precisando de uma ajuda, nós não podemos, porque nós precisamos de nós. Então, a gente tem que a gente se alimenta e o alimento fica para a gente. E esquecemos que nós temos que ser. E o chamado não foi dito desde o início. Cada um de nós, isso que você disse é pura verdade. Qual é o meu chamado e o seu? De levar as boas novas àquele que está necessitado. Quando eu falo boas novas, não falo só de conversão e de arrependimento, não. É de assistência, é de ajuda. Existem momentos que são difíceis na vida e eu preciso de alguém para me ajudar a dar mais um passo, a andar mais uma milha. Com certeza, eu concordo com isso plenamente. Aí não adianta. Aí é um parênteses que tem que ser aberto e que nós temos que estar muito atentos. Por isso que eu falo sempre, todas as vezes que eu paro para estudar a Bíblia, eu preciso entender qual é a aplicação daquilo que eu estou estudando para a minha vida. E a aplicação diz respeito a isso, a atuação. Como eu vou fazer diferente? De que maneira eu vou fazer? Às vezes, na igreja, nós esperamos esse tipo de ajuda e esse tipo de atitude só do pastor, que é uma única pessoa. E isso não é fácil. Não é. Eu posso fazer, você pode fazer, a Lia, mas o Jota pode fazer, não é? Quantas vezes eu vou socorrer alguém e eu transfiro esse socorro depois para outro? Jota, você não já me ajudou e muito assim? Jota, esse casal precisa de ajuda, acode. Eu já fiz o primeiro momento. E assim nós vamos vencendo, porque nós somos uma família. E nós precisamos muito um dos outros, muito. Agora, nós hoje em dia, o que acontece conosco é que nós temos uma necessidade muito grande de aprovação, uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade, assim, de que é isso que tem impedido, né, dessa bajulação. Pois não, irmão? Vamos falar, nós temos primeiro ser exemplo. Com certeza. Não sabe por que a pessoa veio da igreja e ouviu, eu estou sendo pregador. Você tem que primeiramente saber quem você é, se você tem condições
por exemplo, eu vou falar do quê? Eu vou servir de chacota. Quem é você para vir falar de Jesus para mim, meu querido? Quem é você para vir falar para mim de mudança de vida se eu não testemunhar Jesus? Não é assim? Nós temos que ter essa coerência, não é? A nossa fala, ela tem que ser muito coerente com a nossa vida. Testemunhar de Deus fala muito mais alto do que palavras. Mas a aula de hoje, ela é um despertar para mim e para você, de que é necessário sair dessa casinha, sair desse quadradinho e levantar os olhos para enxergar quem está do meu lado, quem está precisando, quem eu posso ajudar, não é? O que eu posso fazer? Eu estou sendo alimentado? Eu tenho vida no altar? Então eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer, não é? Eu vou levantar minha cabeça. E é interessante você vê que este homem, ele se propôs, eu vou fazer o que tiver que ser feito. E foi o que ele fez. Quando chegou no ano de 722, o que Deus falou que ia fazer aconteceu com Israel, no Reino do Norte. Ele foi destruído, ele foi assolado e o que sobrou foi levado cativo. O povo de Judá, ao invés de ver aquilo e tomar como exemplo, porque eu já falei aqui para vocês que existem 3 tipos de pessoas, não existem? Existe aquela que apanha, não aprende. Existe aquela que apanha uma vez só e aprende. E existe aquela que não precisa apanhar. Ela viu que o outro apanhou, ela falou, esse erro eu não vou cometer não, porque esse negócio não dá certo. Mas o que aconteceu com Judá foi diferente. Quando ele viu Israel sendo assolado, aí que ele se encheu de orgulho. E disse, não, nós somos santos mesmo. Nós é que somos o bambambam. Porque o que aconteceu, o problema aconteceu foi lá, não foi aqui. E Isaías continuou profetizando, isso é um alerta. Vamos mudar, vamos reconhecer, vamos mudar de posição, de atitude, não é? E é isso que às vezes nos falta. Jesus, ele está voltando, meus irmãos. Você acreditando ou não, ele está às portas. E é tempo de fazer o que tem que ser feito. É tempo de abandonar as mesmices, abandonar a infantilidade, a criancice. Nós estamos no núcleo estudando uma série de estudos sobre maturidade. As lições que têm sido bênção. Porque às vezes nós até nos achamos maduros, mas quando nós nos deparamos com uma lição daquela, não é não? Nós percebemos, epa, aqui eu estou meio menino ainda, eu estou meio criancinha nessa parte aqui ainda. Jesus está voltando, e como ele mesmo avisou, muitos abandonariam a fé. Muitos se apostatarão da fé nesses últimos dias por causa de falsas doutrinas, de vãs filosofias. Nós temos que estar muito cuidado, termos muito cuidado e entender que o Senhor nos chamou para perseverar até o fim. Não é só por um período de tempo. Amém? Uma promessa inesperada. Oh, irmãos, como eu gosto deste último versículo. Este último versículo fala para mim e para você nesta manhã, que a última palavra do Senhor não é juízo. A última palavra do Senhor é salvação. A última palavra do Senhor é resgate. A última palavra do Senhor é restauração. A última palavra do Senhor é cura. A última palavra do Senhor é que Ele levanta aquele que está caído. Aqui no versículo 13, vamos lá juntos. Se porém ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, os quais depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu toco. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Deus está nos comparando
a uma árvore muito resistente, que é o carvalho. O carvalho, às vezes, ele é cortado e queimado. Depois que passa aquele tempo, ele brota de novo. Olha que foto linda. Essa imagem é de um brotinho nascendo num carvalho. Você duvida que isso vai transformar numa árvore? Se ninguém for lá e destruir, vai. Mas é isso que Deus está dizendo. Ele traz um raio de esperança para Isaías, e ele fala para Isaías, apesar da destruição, que vai ser quase que total, porque o Senhor sempre deixa um remanescente. E ele tem feito isso com o povo de Israel até os dias de hoje. Né? A nossa história mais recente de levante contra o povo de Israel foi o Holocausto. Parecia que ali não ia sobrar ninguém para contar a história, quando você vai ler a respeito daqueles eventos. Mas Deus sempre deixa um remanescente, sempre. E ele diz que apesar da destruição total, do tronco de Jessé brotará um rebanho, um rebento. Está lá no capítulo 11, versículo 1 de Isaías. Deus dizendo para Isaías, nem tudo está perdido. Irmãos, quando Deus permite este assolamento, né? Este juízo sobre o povo, qual era o intuito de Deus? Deus queria tirar do meio do povo a idolatria. Deus queria despertar aquele povo para entender que ele era um povo escolhido, separado de Deus. Que era um povo dele, amado dele. Às vezes, nós passamos por situações de crise, situações de problemas, e às vezes não entendemos que o Senhor permite, porque Ele nos quer mais perto. Ele quer que nós nos acheguemos mais. Nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade fria e indiferente. O que está sendo dito nesta manhã aqui não é que eu tenho que estar na igreja de manhã, de tarde e à noite. Bom seria sim que eu estivesse de manhã, de tarde e à noite, mas com o coração alegre, sabendo e entendendo o que eu vim fazer aqui. Eu vim adorar ao Deus, eu vim aqui estar em comunhão, eu vim aqui buscar a palavra de Deus, eu vim aqui ser alimentado por Ele. Eu não vim aqui para dar satisfação a um ou outro, de que eu não estou desviado, que eu estou indo à igreja. Eu não vim aqui me apresentar só para o pastor ver que eu vim, para depois não ficar me ligando e perguntando por que eu sumi. Eu venho porque eu amo a Deus. Este entendimento é que eu tenho que ter para a minha vida. Eu amo ao Senhor. E sabe como é que eu demonstro meu amor ao Senhor? Amando meus irmãos. É a Bíblia que nos diz assim. Né? Jesus vai dizer aos apóstolos, se vocês amar uns aos outros, lá fora eles vão reconhecer que vocês são meus. É amando uns aos outros. E eu não tenho como amar alguém que eu não suporto, que eu não gosto de estar perto, que eu não faço questão de estar junto. Amar a Deus é amar o meu irmão. Amar a Deus é ter prazer em estar junto na casa do Senhor e fora da casa do Senhor também, não é? Quando nos reunimos em núcleos, nos reunimos em tantas outras oportunidades, em tantas outras ocasiões. Mas o Senhor sabe, né, o quanto ela ama, sabe. E ela sabe que tem uma igreja que a ama também, né, e intercede por ela. Irmãos, tenha sempre isso na sua mente. Se você está passando por um momento difícil, sabe que aquilo ali não é o fim, viu? Aquilo ali é um processo.
aquilo ali é um período, porque o que o Senhor tem para você no final daquela reta é a restauração, no nome de Jesus. Para nós concluirmos, o processo pelo qual passou o grande profeta Isaías, a partir da visão de Deus, por via de arrependimento e comissionamento, a entrega de uma mensagem dolorosa que não lhe proporcionou sucesso nenhum, entra em choque com as expectativas de não poucos pregadores da atualidade. É a verdade, não é a tendência de hoje, é nós querermos medir o nosso sucesso, o nosso ibope, quantos gostam daquilo que a gente fala, quantos não gostam. Mas o Senhor, quando chamou Isaías, já foi logo dizendo, ninguém vai dar ouvido para o que você fala, não é? E nós temos que ter em mente, quem nos chamou é aquele que nos capacita. Se o Senhor me chamou para falar, eu vou falar. Quem vai fazer o resto é o Espírito Santo de Deus, não é? Quem convence o homem é o Espírito Santo e não eu. Aos olhos de hoje, sim. Mas o sucesso que Isaías teve foi tão tremendo que olha quantos anos depois nós estamos estudando. Né? Quase 3.000 anos, nós estamos estudando o livro de Isaías, aquilo que ele deixou para nós. Né? Que Deus, nós tenhamos em mente que o Senhor ainda levanta servos, Ele chama e Ele busca por homens e mulheres que o desejem servi-lo de toda e sinceridade de coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por este tempo que nós passamos aqui. De tudo que foi feito, dito, no nome de Jesus. Vou pedir a Sueli para fazer essa oração para nós. Te louvamos, Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. Meu Deus, e que ela venha encontrar guarida, meu Deus, em nós. Que nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, nos dispor, meu Deus, para a Tua obra, meu Deus, com amor, meu Deus, reconhecendo, Pai, que o Senhor nos chamou, nos salvou, meu Deus, para podermos, meu Deus, continuar a missão que o Senhor deu a cada um de nós e que nós possamos fazê-la, meu Pai, com dedicação, com alegria, sabendo que o Senhor é aquele que é galardoador daqueles que se dispõem para a obra do Senhor, para amar, para ir, meu Deus, e para buscar aqueles que ainda estão desgarrados, aqueles que ainda precisam, Senhor Deus, de encontrar, meu Deus, com o Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por mais esse dia na Tua presença e que o Senhor continue conosco, nos abençoando, no nome de Jesus. Amém.